Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 66º episódio com o tema Existe Vida Além da Dor. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que seja uma jornada resiliente e de muito autoconhecimento. E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, curtisse, comentasse e compartilhasse. E que desafio, né? Enxergar a vida além da dor. Quem nunca se pegou diante de uma situação e ficou se perguntando como é que vai ser? Depois disso, eu vou conseguir superar isso, né? Porque no momento da dor, muitas vezes é comum a gente só enxergar ela e não conseguir enxergar além daquilo, não conseguir enxergar além da dor e muitas vezes não conseguir enxergar uma saída. Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou me retirar dela, né? E não existe dor menor, dor grande, né? Claro que algumas ocasiões que a gente passa doem menos e outras doem mais, mas quando eu digo não existe dor menor e dor maior é quando a gente faz uma comparação com a dor do outro, né? Às vezes as pessoas olhando de fora pode parecer algo muito pequeno, até insignificante, mas que dentro de você lhe machuca, que tem um grau de importância muito grande. E isso me trouxe até algumas lembranças, né? Quando eu pensei esse tema, assim, por exemplo, lá atrás, na época da adolescência, né? Que você olha para algumas dores suas, algumas coisas que você enfrenta, e para as pessoas é algo tão pequeno, né? Tipo, poxa, a pessoa tá sofrendo por causa disso. Parece algo até insignificante. Mas dependendo do nosso grau de maturidade, a gente lida com algumas questões de forma muito diferente. Então, se uma pessoa de 15, 16, 17 anos passa por uma situação e uma pessoa de 30, 31, 40, 50, enfim, passa por uma situação muito semelhante, é óbvio que essas pessoas vão encarar as situações de formas bem diferentes, porque quanto mais maduro a gente mais bagagem a gente tem para enfrentar algumas coisas e a gente vai se fortalecendo ao longo da vida. Então a sua dor, ela não é que importe menos, né? Ela é a sua dor e é você que precisa administrar ela, é você que precisa encarar. E da mesma forma que eu digo, a sua vida importa, aquilo que você sente importa, a sua dor também ela tem um grau de importância para você. Não que a gente vá focar na dor, dar valor para a dor, mas dentro de você ela faz sentido. Então, não vamos focar precisamente na dor, mas de como a gente enxergar a vida além dela, né? Como a gente pode superar tudo isso. E a dor ela é inevitável, né? Para a vida humana, para quem vive, para quem se permite, para quem muitas vezes é colocado até no lugar de emocionado, né? Por que não? E se ser emocionado é você se permitir viver, se permitir sentir, então podem me colocar nesse lugar. Eu acho que uma vida sem amor é uma vida sem sentido. E quando eu falo de dor, não falo necessariamente de dor no lado amoroso, no lado afetivo. Qualquer dor que a gente enfrente pode ser a dor de um luto, a dor física de alguma doença, né? Então, existe vários níveis, vários lugares de dor que a gente pode enfrentar ao longo da vida, mas principalmente as dores sentimentais, né? Eu acho que elas acabam ocupando um espaço muito grande dentro de nós. E aí, enquanto vida a gente tiver, a gente vai passar por algumas dores, mas essas dores elas não podem, elas não devem nos definir, sabe? Elas têm que estar no lugar de aprendizado, no lugar de um degrau a ser superado, no lugar de uma lição, sabe? De realmente, eu gosto de enxergar as minhas dificuldades, aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu já passei, como um lugar de aprendizado. Então, o que é que aquela situação, o que é que aquela dor me ensina, o que é que ela traz para mim, o que é que ela me acrescenta. Eu não gosto de pensar a dor pela dor, como se ela não tivesse um propósito, como se ela não tivesse algo a me acrescentar, sabe? Porque senão fica sem sentido, a gente só sofre, só dói e fica por isso mesmo. Eu acho que não é um lugar muito legal, sabe? Eu acho que a gente fica vago, fica vazio quando a gente não tenta tirar algum aprendizado, alguma lição daquilo que a gente já passou, né? E quando a gente olhar para as nossas dores, a gente também tem que pensar, diante dessa situação, desse obstáculo que eu estou enfrentando, o que é que cabe a mim, o que é que cabe ao outro? Porque eu acho que muitas vezes também a gente não deve trazer a bagagem que é do outro
uma carga que é do outro, que deve ser para o outro, pra gente. A gente sofrer pelo outro, né? A gente acaba sofrendo porque quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, é inevitável a gente não se sensibilizar, a gente não sentir junto, sabe, aquilo, porque mexe com a gente. É alguém que a gente se importa. Então, se o outro está sofrendo, a gente não vai sofrer na mesma intensidade porque a dor é dele e não é nossa, sabe? Mas a gente vai se solidarizar e a gente vai se fazer presente, vai sentir junto, porque quando alguém que a gente ama não está bem, a gente acaba inevitavelmente também não ficando muito bem, né? Mas a gente também tem que entender o que cabe a mim e o que cabe ao outro. Então, dentro das minhas dores, dentro das minhas questões que eu tenho, o que é que eu preciso resolver? Porque eu acho também tem muito nisso, né? Se eu tô diante de um obstáculo, se eu tô diante de uma situação, como é que eu vou sair dela? Não adianta eu ficar, tipo, de braços cruzados, esperando as coisas se resolverem por si só, porque infelizmente isso não acontece. A não ser que seja alguma situação que só o tempo possa resolver, então você vai realmente. E que não é nem cruzar os braços, você vai seguir com a sua vida e simplesmente o tempo vai se encaminhar de resolver tudo isso que precisa ser resolvida, né? E eu gosto realmente de pensar a dor como um lugar de aprendizado. A dor, ela é uma professora. O que é que ela traz para mim? O que é que ela me ensina? Eu vou sair diferente daquela situação ou eu vou permanecer sendo a mesma pessoa, como se ela não tivesse me acrescentado e me ensinado nada, porque é uma forma inclusive de eu me proteger para eu não me colocar na mesma situação. Principalmente quando a gente vai para o campo amoroso, o campo afetivo, tem muitos lugares que a gente se encontra numa relação que são lugares de escolha. Eu escolho permanecer, eu escolho ficar, eu escolho ir embora, eu escolho estar no relacionamento. Enfim, muitas situações, muitos lugares que a gente se encontra em um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, são lugares de escolha. Então, como é que você está fazendo essas escolhas? Se você não aprende com aquilo que a dor quer lhe ensinar, e não só do que você está vivendo agora, eu falo inclusive coisas que você já venceu lá atrás, porque às vezes é importante a gente revisitar esses lugares. Se eu estou numa fase boa, gostosa, massa, que bom, vamos curtir e aproveitar isso. Eu posso pensar lá atrás, fazer uma retrospectiva, né? Já que a gente tá falando sobre dor, o que foi que eu já enfrentei, o que foi que eu já encarei lá atrás, o que é que aquilo me deixou de lição, para que eu não volte a me colocar no mesmo lugar. E a gente, muitas vezes, por fazer as mesmas escolhas, a gente acaba sempre nos mesmos lugares e, consequentemente, nos mesmos resultados. Se você não faz escolhas diferentes, infelizmente os resultados não serão diferentes. Você vai se perceber sempre se colocando nas mesmas situações. E isso não é algo simples e algo fácil de ser mudado, não, tá? Porque, inclusive, em alguns momentos eu percebo que eu fiz escolhas erradas, muito similares e mais de uma vez, que me levaram para os mesmos lugares. Mas hoje, buscando de forma mais consciente, eu busco fazer com que eu não me coloque nessas mesmas situações e eu não faça essas mesmas escolhas, né? E uma coisa que a gente precisa estar atento também, que diz muito sobre nós, é o nosso corpo, o nosso físico. O nosso corpo, ele reage o tempo todo àquilo que a gente está vivenciando, seja de positivo ou seja de negativo. Então, será que seu corpo não está reagindo de alguma forma à dor que você insiste em se manter, em se colocar, em escolher? Então, o que é que teu corpo diz sobre isso? Às vezes, teu corpo está gritando por uma questão de que você precisa fazer uma escolha diferente, você precisa se tirar desse lugar, sabe? Ele está pedindo descanso, ele está pedindo cuidado e você não está se respeitando, porque simplesmente você continua se colocando no mesmo lugar e não reage. Às vezes, a não reação também é uma forma de se punir, de não se cuidar, sabe? Seu corpo tá gritando para visitar um novo lugar, visitar uma nova situação e você se mantém naquele lugar, no lugar da dor, da entrega. Eu acho que a gente tem que ter muito receio e muito cuidado, sabe? Não se entregar à dor. Não é fácil, minha gente. Eu sei disso. Não estou colocando hipótese alguma nesse lugar, sabe? Aquilo que você sente é real, é verdadeiro, está dentro de você. As suas emoções, elas importam.
mas busque reagir, sabe? Não se entregue à dor, não fique nesse lugar da dor que você simplesmente não vê saída, não vê luz no fim do túnel. Se for necessário, peça ajuda sim, sabe? Se você não tiver uma rede de apoio, busque começar a construir relações que te acrescentem, sabe? Se não encontra espaço, né, no ambiente familiar para encontrar essa mão estendida, busque construir relações de amizades que sejam e estejam nesse lugar, sabe? De alguém que estende a mão, de alguém que lhe acolhe, que lhe entende, que lhe compreende e que você também seja essa pessoa, porque é muito necessário, né? Eu acho que a amizade é troca. Qualquer relação afetiva é troca. Não é só sobre se doar, não é só sobre receber. É sobre ter essa via de mão dupla. Tem momentos que eu vou me doar e tem momentos que eu vou receber, porque eu também preciso de acolhimento, de afeto e de segurança, sabe? Então é muito nesse lugar que a gente possa ter essas trocas que são muito gostosas, são muito saudáveis e são fundamentais para a nossa vida. Uma coisa que eu já falei em vários episódios que eu acredito realmente, a nossa vida ela é composta por ciclos, por fases. Então tem fases que a gente vai estar bem, vai estar de boa, vai estar feliz, vai estar leve, e tem fases que não vamos estar nesses lugares, vai estar uma fase mais difícil, mais pesada, tudo mais. Então se você se encontra nesse lugar da dor, da dificuldade, da não felicidade, da não leveza, né, que você caminhe nesse sentido e que inclusive a gente pare para pensar assim, como vai ser a minha vida após essa fase passar? Começa a mentalizar, começa a buscar, sabe, se enxergar fora desse espaço, fora desse ambiente, fora desse lugar, muitas vezes tóxico, né? Fisicamente falando ou mentalmente falando, comece a se retirar dessa situação. Existe um renascimento após o caos. Eu acho que toda vez que a gente passa, que a gente supera algo muito difícil, a gente sai renascido, a gente sai diferente, sabe? A gente sai leve, a gente sai com gosto pela vida, com gosto de viver. A gente, depois que supera todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, a gente quer simplesmente aproveitar a vida ao máximo. Porque a gente muitas vezes acaba percebendo que realmente perdeu muito tempo naquele lugar. O tempo que passa, ele não volta. Então, não fica nesse lugar. Busca se movimentar, busca reagir, busca sair. Busca o teu renascimento para a vida mesmo, porque muitas vezes a gente perde até esse sabor, esse gosto de viver, né? E como é gostoso a gente se reencontrar, a gente sentir que depois da dor, depois do luto, depois do sofrimento, a gente é uma nova pessoa, a gente faz escolhas diferentes, a gente tá em uma nova fase da vida, tá em um outro lugar, e isso vai nos dando cada vez mais força e esperança, sabe? A gente consegue encarar as situações de forma muito diferente, né? E o papel do tempo, ele é fundamental em tudo que a gente passa, sabe? A gente tem que usar o tempo como o nosso aliado. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver de imediato, né? Gostaríamos muito, seria ótimo, maravilhoso. Se tiver ao nosso alcance de resolver, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje, de fato, sabe? Feito eu falo das conversas difíceis, das situações, porque quando a gente não resolve algo internamente falando, vai virando uma bola de neve dentro da gente. E um problema que era desse tamanho, bem pequenininho, pode se tornar algo muito grandioso, porque não foi resolvido no tempo certo. E aí a gente está colocando a nossa felicidade e o nosso bem-estar em risco, né? Então, se for algo que você não consegue resolver, dê tempo ao tempo. Tem coisas que só o tempo vai resolver, só o tempo vai curar. E a gente não vai conseguir resolver ali de imediato, então é deixar o tempo passar, às vezes a poeira baixar, dependendo da situação que você se encontra, o fato que aconteceu ali. E quando tiverem as coisas mais amenizadas, sem animosidades, sem coisas muito, sabe, tensionadas, você vai lá e resolve. Isso é muitas vezes uma questão de sabedoria, sabe? De resolver as coisas no tempo certo, né? E quando a gente se trata, se sua dor está relacionada a algo que alguém fez, uma coisa que eu busco internalizar, entender muito, sabe? Assim, de
foram vivências minhas, inclusive de relacionamentos anteriores, né? Tem desculpas que nunca chegarão. Se você ficar no lugar da pessoa que espera que essa desculpa chegue, você simplesmente vai atrasar a sua vida. Você vai ficar estagnado, esperando por algo que nunca vai vir. Então, o que foi que eu já fiz em algumas situações para que eu pudesse estar de bem comigo mesmo, sabe? Ou com as situações que internamente ficaram mal resolvidas. Eu simplesmente perdoei, sabe? Sem que a pessoa me pedisse perdão. Eu internamente, em processo muito voltado também para a questão espiritual, de parar, de fazer minhas meditações, minhas orações, de simplesmente liberar o perdão. Eu sei que a pessoa nunca vai reconhecer que foi falha comigo, que errou comigo, sabe? Que foi insensível comigo. Então, o que é que acontece? A gente libera o perdão. Não porque o outro mereça, que muitas vezes de fato não merece, mas porque a gente quer estar em paz, a gente quer estar bem, a gente quer estar leve. E eu acho que na vida não vale a pena a gente colocar coisas pesadas na nossa bagagem, na nossa mochila, sabe? Vamos de fato buscar carregar só o que é leve, porque isso vai ser muito positivo para o nosso bem-estar. Não é sobre o outro. Não é sobre o outro, é sobre a gente. A gente fazer escolhas que de fato serão saudáveis pra gente, sabe? E a gente ter. Eu acho que é muito positivo também a gente ter muitas conversas de cura, sabe? Eu digo conversas de cura com várias pessoas, não necessariamente se for algo que envolve alguém, não necessariamente com a pessoa. Se for possível com a pessoa, também, né? Mas eu digo conversas familiares, conversas com os amigos, conversas com Deus, não sei qual a sua religião, qual a sua crença, né? Mas para mim esse ser superior é Deus. Então tenho muitas dessas conversas com ele que inclusive me direciona, sabe, em qual caminho eu devo seguir, o que é que eu devo fazer. Então tem conversas que elas são muito importantes. Elas são de fato uma espécie de um band-aid, sabe, de um curativo. Você sente que naquela conversa você sai diferente. Conversas de acolhimento, de afeto, de preocupação, de cuidado. É tão diferente quando alguém chega e pergunta algo pra gente, quando sabe que a gente tá passando por um momento de dificuldade, que não é no lugar da curiosidade, é no lugar da preocupação. Ela está preocupada com a gente e ela quer saber como a gente está, ela quer nos ouvir, ela quer nos escutar, sabe? E em meio ao fato da gente externalizar aquilo, a gente vai se curando, sabe? A gente vai entendendo, a gente vai se ouvindo, e quando a gente externaliza, a gente consegue compreender melhor como é que a gente está enxergando aquela situação, aquele fato, aquele acontecimento, como é e começa a racionalizar, pensar de forma racional sobre aquelas situações. Tá, aconteceu isso, e aí, o que é que eu vou resolver? Como é que eu vou reagir diante dessas situações, sabe? E tem um impacto muito positivo da gente ser ouvido, da gente ser escutado. Tem uma amiga minha que eu brinco muito com ela, né? Que ela, em algumas fases da minha vida, ela escutou muitas vezes a mesma história. E eu sempre digo a ela, eu digo, eu acho muito gostoso conversar contigo, porque eu converso compartilhando as minhas questões, eu nunca me sinto julgado, sabe? Mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha errado, é no lugar de acolhimento. Então, tá, já era pra eu estar de boa com isso, já era pra eu ter resolvido isso, já era pra eu ter superado isso, eu tô te contando a mesma história novamente, mas é porque algo dentro de mim ainda não está tão resolvido. E eu não me sinto julgado, eu me sinto tão acolhido, tão abraçado. Isso é tão importante, sabe? Ter essas pessoas, essa rede de apoio que de fato é apoio, de fato nos ajuda e a gente consegue enfrentar essas questões de forma muito mais leve. A vida de forma muito mais leve. Isso é tão gostoso, isso é tão importante. Eu espero de verdade que vocês encontrem essas amizades, sabe? Amizades sólidas, que a gente sabe que pode contar de verdade. Isso é muito importante, sabe? Eu acho que é um verdadeiro tesouro, como a própria Bíblia fala, sabe? Quem encontrou um verdadeiro amigo encontrou um verdadeiro tesouro.
Então tem alguns tesouros que para mim são muito caros, são muito valiosos e que eu não trocaria por absolutamente nada. Eu acho também que é uma grande oportunidade quando a gente supera as situações, supera as dores, supera as dificuldades, de reconstruir a nossa vida com sentido. Qual sentido você vai dar para a sua vida a partir dali? Superei, acabou aquela fase, terminou, estou me sentindo uma nova pessoa, sou de fato uma nova pessoa. Então, eu preciso dar um novo sentido para minha caminhada, para minha jornada, para minha vida. Então, daqui para frente, o que é que eu vou buscar? O que é que eu vou querer? Quando o relacionamento não dá certo, por exemplo, você tem que saber o que é que você vai buscar no próximo relacionamento. Você está curado para estar em um próximo relacionamento, né? Então, muitas vezes eu acho que a gente precisa se resolver, se curar e se cuidar internamente falando, para que a gente esteja aberto para o novo e respeitar o nosso tempo, respeitar os nossos processos, respeitar tudo que for necessário ser respeitado, não cobrar tanto da gente, né? Seja amoroso, seja acolhedor, seja afetivo com você, como muitas vezes você costuma ser com as pessoas. Às vezes é tão mais fácil a gente ser para o outro e acaba que a gente não se oferece tudo isso, né? E entender que a gente vai sim viver com cicatrizes, sabe? E a gente não vai ser definido pela nossa dor. Eu gosto de pensar que eu tenho muitas cicatrizes. Ah, porque é bonito, porque é encantador, porque você sabe. Não, eu gosto de pensar que eu me machuquei vivendo, eu me machuquei tentando, eu me feri me arriscando, sabe? E que essas feridas elas foram curadas. Só existe cicatriz onde a ferida foi curada. Enquanto ela não foi curada, não é uma cicatriz, é uma ferida aberta. Então eu gosto de olhar para as minhas cicatrizes e entender que elas me fizeram mais forte, elas me ensinaram, me trouxeram uma lição, um aprendizado, me tornaram um homem mais maduro, sabe? Então, tenho cicatrizes ao longo da vida e essas cicatrizes elas fazem parte da minha história, sabe? Não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho porque me fez ser quem eu sou hoje. Foi necessário passar por muitas fases difíceis, muitos momentos difíceis para chegar onde eu cheguei. E que cada uma cicatriz dessa é um sinal de superação na minha vida. Foi algo que foi superado, foi algo que foi vencido, sabe? Foram momentos difíceis, foram momentos de dificuldades, foram momentos que me abalaram, me devastaram, algumas inclusive me jogaram no fundo do poço, mas que eu me reergui, sabe? Eu me tornei um novo homem, eu reconstruí a minha história, reconstruí a minha vida, e isso é muito gostoso, sabe? Eu sinto que de fato ao longo da vida, em alguns momentos, em algumas situações bem específicas, eu renasci, sabe? Eu ressurgi das cinzas, como de fato a história da Fênix, né? Eu me identifico muito com essa história porque em alguns momentos foi nesse lugar e dessa forma que eu me encontrei, sabe? E vem a alegria após a tempestade, vem felicidade, vem o renovo, vem uma vida inteira pela frente. Você percebe que aquela fase passou, acabou, ela não te define, sabe? A tua história, as tuas cicatrizes, elas são parte, são um capítulo da tua história, mas não o livro inteiro. Então, é muito importante, sabe? E quando eu paro para pensar, tipo, na minha reflexão dessas fases difíceis ou dessas dores que eu já enfrentei ao longo da vida, o que é que a dor me mostrou sobre quem eu sou, sabe? Então, quem eu fui diante daquela situação, quem eu sou agora. Então, quando eu me encontro num lugar de dificuldade, de obstáculo, de dor, quem sou? Quem é essa pessoa? Como é que eu encaro essas situações? Então, o que é que isso mostrou? O que é que isso falou sobre mim? Sabe? Eu preciso entender como é que eu costumo encarar as dificuldades da vida. Porque vez ou outra ela vai aparecer. E aí, como eu encaro é muito importante, sabe? É uma frasezinha bem clichê que muitas vezes a gente encontra nas redes sociais, né? É muito mais importante como eu lido com o que me acontece, com de fato o que me aconteceu. Então, como eu reajo diante das situações é o que vai determinar tudo.
Não é o que me aconteceu que vai determinar a minha história, mas como eu vou reagir diante delas, sabe? E o que é que você descobriu depois da dor? Porque toda dor é passageira, toda dor acaba, termina em um determinado momento. É uma fase, é um ciclo. Então, por isso que eu digo a você, não desista, sabe? Seja persistente, seja perseverante, acredite em você, porque toda dor, ela é sim passageira. E aí, quando ela passa, o que é que você descobriu com tudo isso? No mínimo, você se percebeu uma pessoa mais forte. Porque algo que você achava que não iria vencer, não iria superar, você superou. Tá vendo como você é forte? Tá vendo o quanto existe potencial aí dentro de você, resiliência. Você muitas vezes precisa de fato acolher suas dores, entender elas e superar uma por uma. Então, a gente se redescobre quanto ser humano quando a gente passa por essas situações. Elas são de muito aprendizado, de muita lição. A gente sai uma nova pessoa diante de cada uma dessas situações. Então, o que foi que você descobriu verdadeiramente sobre você? Sabe? Quando passou tudo isso e você olha para a situação, quando você revisita dores que foram lá de trás, bem antigas, como é que você olha elas hoje? Com certeza com um novo olhar, porque você percebe que você teve força para superar cada uma daquelas situações. Se você teve força lá atrás, você também tem força para vencer, seja lá o que você estiver enfrentando atualmente. Acredite mais em você. Acredite no seu potencial. Acredite que dentro de você existe essa força para superar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dor. E que você vai se refazer, recomeçar quantas vezes necessárias for. Que você encontre forças dentro de si para vencer e superar tudo aquilo que precisa ser superado e que precisa ser vencido. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você, que tenha sido gostoso, que você encontre muito esse lugar de resiliência, sabe? De afeto, de acolhimento e de autoconhecimento. Porque é sobre autoconhecimento, é sobre você se entender. É a sua história, é como você reage diante delas. Então, muito obrigado pela companhia, abraços e até a próxima. E se você ainda não segue o canal, siga o canal, curta, comente e compartilhe. Tchau!